Olá, meu nome é Beatrice Marinho Paulo, eu sou psicóloga jurídica e trabalhei durante mais de 12 anos fazendo laudos e avaliações psicológicas para o Ministério Público do Rio de Janeiro. E vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês, a convite da Alexandra Ullmann, sobre alienação parental. E a questão que eu venho trazer hoje, discutir com vocês, é essa que a gente vem ouvindo muito ultimamente, sobre a não existência real, da alienação parental. Tem vozes que falam por aí que a alienação parental é um mito, que ela não existe de fato, que foi apenas um argumento de defesa defendendo abusadores sexuais e criado por um pedófilo, que seria o Richard Gardner. Então, seria isso? Seria alienação parental apenas um mito? É isso que eu quero discutir com vocês hoje. Quisera eu poder dizer que alienação parental não existe. É só um mito, é um argumento de defesa criado por um pedófilo. Queria muito poder dizer isso. Mas não é verdade. Nesses 12 anos de Ministério Público, eu atuei em muitos casos de alienação parental. E alienação parental, desde as mais simples e corriqueiras, e aí para essas não precisa nem vir Richard Gardner ou nenhum perito, nenhum expert, não preciso eu te dizer que isso existe, é só você mesmo parar e pensar. Pensar em quantas situações você conhece, ou você vivenciou, ou conhece alguém próximo de você que vivencia, alguém entre seus amigos, da sua família, de casais que se separaram com mágoas um do outro, às vezes muita razão para ter raiva um do outro, coberto de razão da cabeça aos pés, mas a partir daí começa a ter uma relação, uma atitude de tentar minar a relação do outro com os filhos desse casal. Se não admite mais que o outro tenha acesso ao filho, tenta minar de todas as formas o afeto que a criança tem àquele outro genitor, evitar a convivência, não passar presentes ou telefonemas, não dar informações sobre a criança, o que ela passa na escola ou na saúde. Quer dizer, tentar por todas as vias retirar aquele outro ser da vida do seu filho, ficar com o filho, com a filha só para ele, numa espécie de vingança pessoal, talvez. E isso é inegável que acontece no mundo. Infelizmente acontece sim. E acontece coisas até mais graves, Embora não seja tão comum e corriqueiro, já tive casos que eu atuei em que era uma alienadora que, para acusar o pai de abuso sexual, chegou a abusar da própria filha. Dopar a filha e abusar dela para poder imputar a culpa ao pai e afastá-lo da vida da criança. Então até isso existe. Dizer que algo não existe é extremamente sério e até irresponsável, porque a alienação parental não só existe, como é ruim, tem que ser combatida. Por mais que exista desde que o mundo é mundo, desde que Adão separou de Eva, como eu costumo dizer para os meus alunos, não é por isso que é bom, que é positivo, que atende ao interesse da criança, muito pelo contrário, é muito pernicioso. E por isso, se é um hábito histórico, milenar, tem que ser combatido. E urgente. Agora mesmo, agora. Apesar de acreditar que a alienação parental não é um mito, que ela existe, de defender isso, eu também fico muito preocupada com a banalização dessa ideia. Porque, veja bem, a alienação parental existe, mas outras coisas existem também. E a gente corre o risco de acabar pegando essa lente da alienação parental e ver todas as situações através dela. E aí a gente está deixando de perceber outras situações também complexas e delicadas que as famílias vivem. Então, por exemplo, abandono afetivo. Abandono afetivo é algo que ocorre no mundo. Não adianta dizer, nenhum pai abandona o filho, eles foram alienados pela mãe, a mãe que não deixou ver, ou o contrário, Nenhuma mãe abandona o filho, quando abandona é porque é o pai que alienou. Gente, não. Eu acho que existe até mais casos de abandono afetivo do que de alienação parental no mundo. Existem, é fato, muitas pessoas que não registram os próprios filhos, que não assumem a parentalidade, ainda que registrem, não cumprem, não desempenham aquelas funções. Então isso está no mundo, independente da alienação parental. É uma autoalienação também, esse abandono existe. Uma outra coisa que existem é razões para a criança, de repente, não querer estar com aquele pai ou com aquela mãe, não querer estar com aquele genitor. Seja por violência praticada contra a criança, seja por violência praticada com outro genitor na presença da criança, ou por qualquer outra razão que às vezes nem tem a ver com violência, mas pode ser que a criança tenha razões dela
para não querer aquele convívio, não desejar aquele contato. Isso também tem que ser investigado, estudado com calma. Não dá para sempre ser tudo colocado como alienação, como se tivesse mesmo sempre uma interferência do outro genitor. Apesar disso não poder ser descartado, também não pode ser aceito assim de pronto, sem uma investigação mais primorosa, mais técnica, mais cuidadosa. É porque a gente corre o risco de invalidar a palavra da criança. É uma coisa que eu fico arrepiada só de pensar. Né? Tanto tempo a gente tentando dar voz à criança, dar atenção àquilo que ela fala, e de repente a gente não ouve mais a criança, não consegue, imputa tudo em tudo que ela diz é porque está programada para, simplesmente. Então qualquer acusação de abuso é alienação. E sabe, não é assim. Quando chega uma acusação de abuso, quando chega um processo, uma acusação de abuso para mim, minha sensação é sempre de muita pena da criança. Porque seja lá o que aconteceu, ela já é uma vítima. Se o abuso foi real, e muitas vezes ela é vítima de abuso sexual, claro. Mas se o abuso foi inventado, foi criado, como muitas vezes acontece também, ela não é vítima de um abuso sexual, mas ela é uma vítima de um abuso psicológico, porque foi criado para ela uma situação em que ela figura como vítima de um abuso sexual, às vezes praticado pelo próprio pai, pela própria mãe. E isso vai virar uma verdade psíquica para ela, vai ser uma violência muito grande do ponto de vista psicológico. Não sei o que dá na cabeça das pessoas que fazem isso. Mas muitas vezes essas situações em que ocorre uma acusação de abuso não é um abuso sexual e também não é uma alienação parental. Existem casos em que as pessoas que denunciaram, não denunciaram com o propósito de afastar o outro genitor, de se vingar pela separação ou de qualquer coisa que tenha a ver com alienação. Denunciaram porque acreditaram que ali podia estar acontecendo um abuso. E também tinham que agir em defesa daquela criança se assim acreditaram nisso. Então existem casos que eu atendi que a criança narrou isso por N razões. E aí, se você escuta isso de uma criança, de um filho, de uma filha, como não acreditar? Como não pelo menos investigar? Como não ficar com medo? Como não agir? Então isso também tem que ser considerado. Não dá para considerar esse binarismo. Acho que no mundo muita coisa é estragada pelo binarismo. A gente sempre quer uma coisa ou a outra. Ou alienação ou é abuso. Às vezes não é nenhuma coisa nem a outra. É uma situação tal, também trágica também, fazer muitas vítimas, mas em que uma pessoa acreditou no abuso e a outra estava de inocente. Nem necessariamente a outra quis inventar. Porque a não prova do abuso não quer dizer um não abuso, para começar. Às vezes o abuso sexual é difícil de ser provado. Então você não consegue provar, mas o abuso ocorreu. E além disso, quando prova-se, até a gente consegue ver que o abuso não ocorreu, isso também não significa que é uma falsa acusação no sentido de intencionalmente falsa, de uma mentira deliberada. Pode ser que a pessoa realmente acreditasse naquilo. Então, o resumo da ópera é que quando se trata do tema alienação parental, abuso sexual infantil, e acho que qualquer um que tenha a ver com esse conflito familiar, é preciso muito cuidado, muita profundidade nos estudos. É preciso que se detenha meticulosamente, sem pressa, sem pré-julgamentos, sem decisões prévias. É preciso que se faça uma análise, como se fosse um quebra-cabeça cheio de pecinha, que você tivesse que montar para ver o contexto daquela situação, conhecer todos os envolvidos, o lado de cada um, para conseguir enxergar a dinâmica daquelas relações. O que se deu realmente ali? Como que foi para cada um daqueles personagens? E o que eu temo muito é que esses diagnósticos estão sendo cada vez mais feitos e chegados em laudo de assistente técnico, e que não tem acesso a todas essas pecinhas. O assistente técnico, às vezes, encontra só uma das partes. Ele pode, no máximo, perceber que há indícios de, pode ser que seja, mas afirmar que há alienação sem ter conversado com o suposto alienador para saber qual era o universo em que ele vivia, qual era a verdade psíquica dele, né? Afirmar um abuso sexual sem conversar com o suposto abusador, para mim isso é inegável. Tem que ter muito cuidado, muita cautela, muita responsabilidade. Em casos sobre esse, não adianta só ficar com a palavra da criança, a gente não pode nem invalidá-la, nem botar ela como determinante. A gente precisa entender esse contexto, a gente precisa entender essas relações. Então, se é muito legal ter oitiva especial lá no DECA, por exemplo, ouvir a criança de uma forma mais protegida, eu sou super favorável, eu sempre defendi isso. Também é muito importante que não se fique só nisso,
a gente possa contextualizar essa fala, a gente possa entender essa dinâmica e aí sim conseguir enxergar melhor o que está acontecendo com aquela família. Bom, essa foi minha contribuição hoje. Espero que a gente tenha outras oportunidades de falar muito sobre isso. Tchau.